A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde já uma maravilhosa manhã para todos vocês, os seus familiares, um excelente domingo na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus. Irmãos, vamos refletir esta manhã em uma mensagem que o Senhor Jesus Cristo falou no Sermão da Montanha, aqui no Evangelho a qual escreveu Lucas, no capítulo 6, versículos 35 e 36. A palavra nos diz assim: amai, pois, a vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para os que são ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Veja que o Senhor Jesus Cristo começa falando sobre algo de extrema importância, que é o amor. E Paulo, eu não vejo um outro apóstolo falando tão bem sobre o amor que nem o apóstolo Paulo, que foi levantado realmente por Deus. Lá no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele diz que o amor é paciente, o amor não busca os seus interesses, né? Então, depois você pode estar dando uma olhada lá em 1 Coríntios capítulo 13, que vai falar sobre o dom supremo do amor. E não houve ninguém, absolutamente ninguém, que demonstrasse maior amor do que o próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que deu a sua vida pelos seus amigos, como diz lá no Evangelho a qual escreveu João, no capítulo 15, versículo 13, né? E o próprio Deus havia também falado sobre o amor. No livro de João, Evangelho a qual escreveu João, capítulo 3, versículo 16, que diz lá que Deus amou o mundo de tal maneira, esse amor é um amor ágape, um amor de Deus para com toda a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, veja aqui no Sermão do Monte, Jesus Cristo dizendo: amai, pois, a vossos inimigos. É algo forte, é algo realmente tremendo. Imagine você amar alguém que lhe persegue, alguém que fala mal de você, que lhe calunia, difama, trata muitas vezes, usa de injúria. Então realmente é complicado, mas a palavra do Senhor nos manda amar. João também, em uma de suas epístolas, ele deixa bem claro dizendo assim: como é que nós podemos dizer que amamos a Deus, a qual nós nunca vimos, e maltratamos e odiamos os nossos irmãos que estão constantemente para conosco, que nós falamos todos os dias, que nós vemos? Então é uma hipocrisia dizer que amo a Deus e aborreço o meu irmão. Quem diz isso não sou eu, é a palavra de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina a amar, simplesmente amar. Ele diz na sua palavra: olha, se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber; se tiver fome, dá-lhe de comer, né? Pregue a mensagem, ore por esta pessoa. Você foi feito para abençoar, você foi feito para decretar, profetizar bênçãos sobre a vida das pessoas, e não amaldiçoar, e não realmente pagar na mesma moeda. Não faça isso, faça diferente. A palavra do Senhor também nos diz, no capítulo 5, lá no Sermão da Montanha, capítulo 5, capítulo 6, ele nos diz lá que nós somos como o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, o sal, ele tem um sabor, ele tem um tempero, ele faz a diferença aonde ele é colocado. A luz também, ela brilha diante da escuridão. Quando a luz ela chega, a escuridão ela se dissipa, ela sai, não é? Porque ela não prevalece diante da luz. Assim somos nós que fazemos a vontade de Deus. Assim é você que procura fazer a vontade do Senhor. Você tem que fazer realmente a diferença no meio desta terra. Você tem que brilhar, ou seja, você é diferente. Então ele diz: amai, pois, aos vossos inimigos e fazei o bem.
Às vezes nós ficamos imaginamos como existem pessoas que têm prazer em fazer o mal, que têm contentamento no mal, em falar mal, em procurar ofender a pessoa. No livro na carta aos Romanos, Paulo ele deixa escrito àquela igreja assim, que o verdadeiro servo de Deus ele deve sorrir com a felicidade dos irmãos e deve também se entristecer quando o irmão está passando por necessidade, está triste. Mas hoje nós vemos uma grande inversão de valores. Por quê? Porque as pessoas sorriem quando vê o seu irmão atribulado, necessitado, passando por uma luta ferrenha, e se entristece quando vê o seu irmão na bênção. Então há, infelizmente, essa inversão de valores. Ouça também o que a palavra do Senhor diz: e emprestai sem nada esperardes. Nós vemos hoje, principalmente nos dias atuais, pessoas emprestando aí dinheiro a juros altíssimos. Então isso não é de acordo com o que a palavra de Deus ela nos ensina. Se o Senhor Jesus ele te deu condição, se Deus ele te deu condição, e você pode realmente ajudar, se você pode realmente estender a mão para aquele que está necessitado, caído, e levantar, se você pode fazer o bem, faça, porque aquele que sabe fazer o bem e não o faz, como diz Tiago, está pecando. Veja lá, Tiago capítulo 4, os últimos versículos, se não me engano, versículo 17, 18, veja lá o capítulo 4, a qual escreveu Tiago: aquele que sabe fazer o bem e não faz, está realmente pecando, não é? E ele continua dizendo: e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para que são ingratos e maus. Então nós já vemos aqui uma grande diferença. Deus ele sempre nos ensinou através do exemplo, e o exemplo ele fala mais do que palavras, Então às vezes a tua atitude, a minha atitude ensina muito mais a outras pessoas do que simplesmente palavras ao vento, Então nós devemos fazer isso com atitude, sendo exemplos, sendo exemplo para outras pessoas. Infelizmente hoje o cristianismo, hoje a igreja, por conta de algumas pessoas, sofrem grandes afrontas em forma de descredibilidade, da não credibilidade. Por quê? Porque fazem tudo o contrário que a palavra de Deus manda, Não são convertidos, muitos são aí convertidos, mas convertidos não, e acabam prejudicando a obra do Senhor com suas atitudes malignas. Então, irmãos, olhe sempre para Deus, busque ser exemplo diante do Deus Todo-Poderoso, porque Deus usa de benignidade até para aqueles que são maus. Imagine você no plano da salvação, se Deus tivesse enviado Jesus Cristo somente para aqueles que são bons, somente para aqueles que são realmente fiéis, que não falam, que não procuram a maldade, que não falam, que só andam realmente praticando aquilo que é mal. Deus não, Deus ele enviou a Jesus Cristo a todo aquele que nele crê. Jesus Cristo sabia que muitos iriam persegui-lo, sabiam que muitos iriam afrontar, mas ele usou de benignidade para até aqueles que são ingratos e aqueles que são realmente maus. E a palavra do Senhor nos incentiva: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. No livro de Lamentações, a palavra do Senhor nos diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs. Todas as manhãs o Senhor ele usa de misericórdia para conosco. E ele espera e deseja que nós venhamos usar de misericórdia também para com outras pessoas, A parábola do bom samaritano, a passagem lá do bom samaritano,
nos ensina muito sobre isso, sobre o amor. Observe que vinham passando ali homens que se denominavam ser, que se titulavam homens de Deus, mas na hora de ajudar, na hora de estender a mão para aquele que estava caído, para aquele homem que tinha sido espancado, sofreu um assalto, estava ali na estrada sem força física, sem a mínima condição, precisando ali de uma mão amiga, passam homens que se titulam de Deus de largo, porque diziam eles que estavam para fazer a obra do Senhor, né? E nós vemos aí quanta hipocrisia, pessoas precisando realmente de ajuda e nós passamos de largo. Mas um bom samaritano, né? Samaritano, aqueles que não se comunicavam com os judeus, aqueles que não se davam muito bem com os judeus, passou e viu alguém precisando de ajuda. Então ele estendeu a mão, colocou ele num cavalo, cuidou das suas feridas, levou uma estalagem, pagou um preço para que ele viesse ter onde descansar, onde alguém tivesse que cuidar dele. Então ele ali usou de misericórdia, Os outros não, ficaram somente em palavras. O Senhor Jesus Cristo fala através dessa reflexão para que nós venhamos tomar uma atitude de cristãos, não é? Se compadecer das pessoas aí que estão aí fora precisando, necessitando. Então Deus ele nos levantou para isso, para que nós venhamos verdadeiramente fazer o que a sua palavra nos manda. E através da sua atitude, através do seu exemplo, você vai ser realmente espelho para outras pessoas. Outras pessoas vão se espelhar em você, nas suas atitudes, e vão querer realmente lhe imitar. E isso é bom. Nós temos que imitar aquilo que é bom. Nós temos que imitar e fazer aquilo que agrada ao Senhor Jesus Cristo. Então, que nesta manhã, todos nós, que a palavra do Senhor, ela fala comigo, fala com você, fala com todos nós, venhamos realmente amar de coração, amar sem fingimento, sem falsidade, os nossos inimigos, os vossos inimigos. Nós sabemos em Efésios capítulo 6, a palavra do Senhor nos diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, as potestades e todos aqueles que habitam nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra o homem, mas infelizmente muitos têm se levantado contra nós, e nós devemos simplesmente entregar nas mãos de Deus, porque é Deus quem faz todas as coisas, é Deus quem opera todas as coisas. Nós devemos orar para que Deus realmente venha converter, venha mudar de vida, né? Venha transformar, que Deus venha transformar essa nossa sociedade, essa nossa cidade, esse nosso estado que vem realmente passando por momentos complicados, difíceis, onde a criminalidade, onde facções se levantam aí contra o Estado. Então é para isso que nós fomos chamados para orar, para que Deus venha realmente mudar esta situação. Então, que venhamos realmente fazer o bem e sermos servos do Senhor. Então, que possamos ouvir mais da palavra do Senhor, aprender mais do Senhor. Tire um tempinho também para você conhecer das Sagradas Escrituras, ler a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glórias a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus.